Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre direito penal e eu vou fazer um resumo aqui sobre o direito penal. Já comecei esse resumo, mas eu vou fazer de novo porque é melhor. Como eu preciso estudar, né, pra isso, vamos fazer. Vamos fazer esse resumo aí. Direito penal. Tá muito calor aqui, por isso que eu tô de top. Não tem condições. Não tem condições. Tá de noite aqui. Tô morrendo. Mas vamos lá. Fato típico é todo o comportamento humano, ação ou omissão que provoca um resultado e é previsto como infração penal. O fato típico é uma conduta que tem relação de causalidade. O fato típico é composto por 4 elementos, que é a conduta, o nexo causal, a tipicidade e o resultado. Sendo que a conduta, nós temos o dolo e a culpa. Dentro da conduta, a pessoa tem o dolo, tem a intenção ou tem culpa. Não queria causar aquele resultado, né? A relação de causalidade, causa e efeito, é o que causou realmente o resultado. Tipicidade é o que está escrito na lei. Deixa eu ver se tem alguma definição boa aqui pra eu falar. Não vou ficar me prolongando muito, não. Antes de falar os 3 fatos do crime, que é o fato típico, antijurídico e culpável, agora já estamos mudando de assunto aqui, eu tava falando sobre o fato típico, tá? Antes de falar esses 3 quesitos, vamos falar sobre... vamos falar sobre o conceito e o objeto do direito penal. Conceito e o objeto do direito penal. O conceito de direito penal é o conjunto de regras pelas quais o Estado proíbe determinadas condutas sob ameaça de sanção penal, estabelecendo ainda os princípios gerais e os pressupostos para aplicação de penas e medidas de segurança. Então, o direito penal é isso, é um conjunto de regras pelas quais o Estado proíbe os indivíduos de praticarem crimes. O que é dito como crime, né? Pela sociedade. Seu objeto de proteção é o bem jurídico. O que se busca pelo direito penal é evitar a conduta que implique em dano relevante aos bens jurídicos fundamentais, como a vida, a integridade física e mental, a honra, a liberdade, ao patrimônio, aos costumes e à administração pública. Então é isso. Esses são os bens jurídicos. A vida, que são as tutelas do Estado, né? Que o Estado tutela, protege. Esse é o objeto do direito penal. Objeto de proteção. Nós temos dentro do direito penal o princípio da legalidade. O princípio da legalidade eu vou ler o artigo. Não há lei, não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia combinação legal. Então, dentro do princípio da legalidade, nós temos 2 princípios, que é o da anterioridade e o princípio da reserva legal. Que seria, o crime, ele tem que estar previsto anterior ao fato. Ele tem que estar escrito anterior ao fato. E ele tem que ter a pena já estipulada. Essa é a reserva legal. Você tem que ter já a pena escrita antes, entendeu? Anterior também. A reserva legal seria que tem que estar escrito essa pena antes de acontecer o crime.
A anterioridade mais reserva legal forma o princípio da legalidade, que não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia combinação legal. Nós temos também o princípio da retroatividade. Retroatividade benéfica. A lei retroage a favor do réu, né? Estabelece que a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Uma cláusula pétrea, né? Princípio da responsabilidade pessoal, ou como eu prefiro chamar, princípio da intranscendência. Intranscendência. Ou seja, somente o condenado vai responder pelo crime, pelo fato praticado. A pena não passa da pessoa legal, não passa da pessoa, do condenado, quer dizer. A não ser que ele tenha alguma herança e aí a pessoa, quem ficar com a herança dele tem que pagar lá, mas isso é outra coisa. Princípio da insignificância ou da bagatela. O princípio da insignificância é quando a conduta impetrada pelo agente não gera relevante lesão e também não pode gerar perigo de lesão ao bem jurídico protegido, tá? Trata-se de uma causa supralegal que ela exclui a tipicidade, o tipo, visto que não há relevante lesão ou perigo ao bem jurídico tutelado. Portanto, não há tipicidade material. Então, o princípio da insignificância tira a tipicidade material do crime. Não é relevante o bem que ele roubou, por exemplo. O furto, um furto de baixa, de alguma coisa, de um saco de arroz, por exemplo, entra no princípio da insignificância. E não se pode também ter lesão grave, não se pode ter grave ameaça, nem não é roubo, não entra no princípio da insignificância, né? Porque é mediante grave ameaça. O crime ou delito. O crime, ele pode ser definido como uma infração mais grave, típica e antijurídica, proveniente de uma conduta ilícita que contrasta com valores e interesses da sociedade. Decorre de uma ação ou omissão, que seria a conduta, definida em lei. E é isso. A contravenção é um crime, uma infração menos grave, é um crime anão, né? Também é típica e antijurídica. Pode ser punida com multa ou prisão simples. Acho que não tem mais prisão simples, né? Mas é alguma coisa assim. Aqui na apostila tá escrito isso, então vamos levar isso pra prova. Crime é composto por fato típico, antijurídico e culposo. O qual eu já falei, fato típico, né? Que é a conduta dolosa ou culposa, sendo que no dolo nós podemos ter quando a gente quer o resultado e ele pratica, é o dolo direto, e o dolo indireto é quando ele assume o risco de produzir. E também temos o dolo é composto por consciência e mais vontade. O dolo eventual, que é a modalidade que ele não quer o resultado, mas ele assume o risco de produzi-lo. Mas ele também não se importa com o resultado, esse é o dolo eventual. Já o crime culposo, ele é composto pela imprudência. O crime culposo, dentro da parte culposa, ele tem que se enquadrar em imprudente, negligente ou imperito, a pessoa. É quando a pessoa não tem intenção de cometer o crime, mas acontece. Por imprudência, que é uma ação descuidada. Imperícia, que é a falta técnica de habilidade para fazer o que ele estava fazendo. A pessoa é habilitada, ele é perito no que faz. Tem a ver com profissão. E a negligência, né?
Que é quando a pessoa tem ela faz uma omissão de cuidado, uma omissão do que tinha que ser feito, entendeu? Temos também o préter-dolo, que tem a ver com um crime doloso, né? A pessoa tem o dolo na conduta, mas culpa na consequência, no resultado. Deixa eu ler a definição certinha. Dolo na conduta antecedente e culpa na conduta consequente. Exemplo. Um exemplo clássico de crime préter-doloso. Lesão seguida de morte. Lesão seguida de morte. Lesão corporal, quer dizer, seguida de morte. A pessoa tá lá batendo na outra. A pessoa tem a intenção de bater, de bater na outra. Tem intenção. Mas, por acaso, sem querer, a pessoa acaba lá matando a outra. A pessoa tinha intenção de bater na pessoa. Só que não de matar. Então a pessoa vai responder por lesão corporal seguida de morte. Quando se tem, é um crime préter-doloso aí. Um exemplo de crime préter-doloso. Culpa consciente. O agente não deseja o resultado nem assume o risco de produzi-lo. A pessoa acha que não vai acontecer, né? A pessoa acha que não vai acontecer. Mas, porém, acontece. Aí, né? Aconteceu. Falei do dolo, né? O resultado pode ser naturalístico. O resultado naturalístico é aquele que modifica o mundo exterior. E o resultado também pode ser jurídico. O resultado jurídico... Todo crime tem resultado jurídico, tá? Porque viola a lei. É um bem jurídico, né? Protegido pela lei. Quando você tem um crime, você viola a lei. Então, você acaba violando, né? Causando perigo ao bem jurídico. Então, é isso. Relação de causalidade, nexo causal. É ligação entre a conduta e o resultado. O que causa efeito, né? A tipicidade é o juízo de subjunção entre a conduta praticada e o modelo descrito no tipo penal. Tipicidade é o que está escrito na lei. É a conduta encaixada na lei. Então aqui a gente tem um fato típico, que são 4 elementos. Quais são os 4 elementos do fato típico? Conduta, nexo causal, relação de causalidade, tipicidade e resultado. Vamos para fato ilícito antijurídico. O crime também tem que ser ilícito e antijurídico. Tem que estar descrito na lei tem que estar tipificado na lei. É um fato ilícito, é uma infração penal. É algo que quebra com a ordem, que causa perigo ao bem jurídico. É ilícito. Só que nós temos as excludentes de ilicitude, que são legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. Tá? Sendo que estado de necessidade, eu não vou me aprofundar muito, tá, gente? Vamos avançar. Estado de necessidade, você pratica... Você tem a intenção de afastar a ameaça que está vindo contra você. Só que é contra alguma coisa, contra algum animal. Você tem a necessidade de afastar aquilo e você acaba cometendo um crime. Por exemplo, contra um animal que estava te atacando. Agora, legítima defesa é contra uma pessoa. Dentro da legítima defesa, nós temos a legítima defesa sucessiva. Ela é possível desde que a legítima defesa inicial se exceda. E aí você vai ter a oportunidade em que você poderá agir contra a pessoa, né? A pessoa está lá se defendendo e você acabou se defendendo mais ainda, né? Uma coisa assim, legítima defesa sucessiva. Quando a pessoa está lá te atacando e excedeu o limite, e aí você vai lá e ataca ela para se defender.
Nós temos também a legítima defesa putativa. A legítima defesa putativa é quando a pessoa, ela imagina estar diante de uma injusta agressão. Ela acha que vai ser ameaçada, que alguém vai matar ela. Porém, ela erra e acaba cometendo um crime. Essa legítima defesa putativa exclui a culpabilidade. Tá? Exclui a culpabilidade. Tô morrendo. Legítima defesa putativa exclui a culpabilidade. Vamos continuar. Estrito cumprimento do dever legal. Quando a pessoa tá lá trabalhando, por exemplo, um policial, e ele tem que prender alguém, e ele usa da lesão corporal que a pessoa não tá atendendo, ela comete um crime de lesão corporal. Só que ela tá dentro do estrito cumprimento do dever legal. Ela tem que prender aquela pessoa. Então ela acabou cometendo um crime ali para prender a pessoa. Claro que um crime proporcional ao que o agente estiver cometendo contra o policial, né? Então ela tem uma excludente de ilicitude ali, polícia. Também o médico, também dentro das suas atividades, ele comete lesões na pessoa para fazer alguma cirurgia. Isso é estrito cumprimento do dever legal. Ele tá trabalhando, então ele tem essa prerrogativa de fazer isso. Exercício regular do direito. As pessoas têm o direito de fazer procedimentos que lesionem a pele dela, por exemplo, colocar silicone. A pessoa está dentro do seu direito. Dentro do seu direito de fazer aquilo ali. Então ela não comete crime, né? A pessoa consentiu. É uma excludente de ilicitude. Ninguém é obrigado a nada, a não ser em virtude de lei, né? Vamos pular para a próxima. Vamos para a culpabilidade. A culpabilidade, ela depende de alguns elementos, que é a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade da conduta diversa. A culpabilidade, o que seria uma imputabilidade? Exemplo, menor de idade. Menor de idade é inimputável, porque ele ainda não formou o cérebro completamente. Ele está em fase de desenvolvimento. Entendeu? Por isso que ele é inimputável. Outros exemplos. Uma pessoa muito idosa, um ancião. Um índio inabitado. Um índio que não tem consciência de nada, entendeu? Pessoas com desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Embriaguez acidental e completa também. Desde que a pessoa não tenha feito isso dolosamente, né? Ela pode excluir a culpabilidade, desde que tenha sido, né? Por caso fortuito ou força maior. Pessoa resultante de causas alheias à vontade do sujeito, essa embriaguez. Não vou entrar muito em detalhes, tá? Doença mental também deixa a pessoa inimputável. Doença mental também é uma pessoa inimputável, tava falando, né? Erro de proibição. Tem a ver com a potencial consciência da ilicitude.
A pessoa não tem consciência da ilicitude do fato, né? O que seria? A pessoa tem uma falsa percepção sobre o caráter ilícito do fato. Ou a gente pensa que é lícito, mas na verdade ele é ilícito. Geralmente é aquele que atua com erro de proibição e ignora a lei. Ao desconhecimento da ilicitude da conduta. Erro de proibição. Deixa eu ver aqui se eu tenho algum exemplo. Outro. Não tô vendo não. Vamos pular pra próxima. Menoridade, doença mental. Tudo isso tira a culpabilidade, tá? Deixa eu ver. Exclui a culpabilidade do crime. Embriaguez, culposa. Vamos lá. Eu vou ressaltar aqui que apenas a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, é que exclui a culpabilidade. Apenas essa, tá? A embriaguez parcial, proveniente dessas mesmas circunstâncias, pode gerar redução da pena no montante de 1 a 2/3. A embriaguez patológica pode ser tratada como doença. Vamos falar sobre a coação irresistível e a obediência hierárquica. A coação moral irresistível é a grave ameaça contra a qual o homem comum não consegue resistir. A coação moral é aquela que o homem não consegue, é uma grave ameaça a qual o homem não consegue resistir. Se a coação moral for resistível, o coagido poderá responder pelo crime, tendo o direito de uma atenuante genérica. Quando se tem a coação moral irresistível, o crime não fica sem punição. O coator irá responder pela conduta do coagido. Apenas o coagido terá a sua culpabilidade afastada. Só o coator vai responder. Importante. A coação física será excludente de tipicidade, pois não há vontade. Não há o dolo, né? Então exclui o tipo. Complicado, né? Eu tô ficando louca. Só lembrar. Coação, não sei se vou lembrar isso. A coação física é excludente de tipicidade, pois não há vontade. No que tange a obediência hierárquica, deve ser a ordem não manifestadamente ilegal, oriunda de superior hierárquico. Trata-se de ordem manifestadamente ilegal. Tratando-se de ordem manifestadamente ilegal, tanto o superior quanto o subalterno responderão pelo crime. Quando você comete um crime por uma ordem superior hierárquico, somente na profissão pública tem como cometer esse crime, tá? Na função pública. Você não comete crime se ela for manifestadamente, se ela não for manifestadamente ilegal, quer dizer, se ela parecer que é legal, entendeu? Você foi enganado, por exemplo, você não vai cometer crime. Agora, se você recebe uma ordem e comete sabendo que é crime, você tá na vala, você vai responder junto com quem te mandou. Então aqui nós estamos acabando a parte do
da descrição do crime, né? Não sei como falar essa parte. Vou mandar essa parte aí, vou gravar outro.